E aí, números, tudo beleza? E nesse vídeo você vai entender que a Microsoft ela analisou mais de 200 mil conversas com o Copilot, e descobriu que até cientistas de dados e programador web estão na linha de fogo da IA. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva nesse canal. E o que isso pode significar para nós, programadores? Vamos ver, porque até essas profissões, o que isso significa que vão sumir, qual é o futuro real que nos espera. Eu sou Antônio Carlos e esse é o canal do Mério. E para você que é novo aqui e está chegando, esse é o canal onde eu falo sobre a minha trajetória fazendo a faculdade de inteligência artificial, o curso tecnólogo, sobre bootcamps, sobre inteligência artificial, o dia a dia, sobre o real, sobre o início de um iniciante, como fazer os seus primeiros passos nessa área de inteligência artificial, com responsabilidade e consciência também. Vamos lá, o que nos espera nesse tudo? Os cargos mais ameaçados, segundo a IA Application Score, tradutores, historiadores, designs de ferramentas, CNC, escritores, atendimento ao cliente e até cientista de dados aparece no topo da lista. Mas por que isso? Porque muitas delas são tarefas repetitivas. E eu estava ontem assistindo o canal Algoritmo e Café, que também é um engenheiro de software júnior, que eu sempre gosto de assistir pessoas com rotinas, etc. E hoje eu estava assistindo agora de manhã, quando eu estava tomando um café, os irmãos Prezia, que estão lá no Canadá. E o que isso me fez refletir? A Microsoft soltou esse relatório que até cientistas de dados estavam ameaçados. E no canal do Algoritmo Café eu vi uma lista onde as 10 ou 15 profissões que até 2027 vão ser substituídas praticamente, outras como depois de 2030, de 2030 a 2045. Então, assim, essa projeção de longo, médio e curto prazo, né? Longo, médio e curto prazo. As profissões menos impactadas, isso eu estou falando sobre, por que a gente vê, como eu assisto o negócio de imigração do Canadá, porque está tendo muitos investimentos por lá, né? Quem viu o vídeo passado ou viu todo, sabe que está vindo grandes investimentos para essa área por causa de lugares frios, né? E as profissões que estão sendo mais impactadas, isso é que muitos estão vendo isso, são justamente o trabalho manual, o trabalho presencial, como cuidadores, encanadores, pedreiros, eletricistas e muitos outros também, né? Na parte da agricultura, agropecuária também, coisas que são muito mais manual. E uma das coisas das listas que eu acho que estava em médio prazo a longo era sobre os médicos clínicos gerais. E o estudo, é claro, a IA não substitui, mas reconfigura o trabalho que é feito. Isso também tem a ver com as gerações que estão muito cansadas em fazer trabalhos repetitivos e muitas vezes não têm progressão em suas carreiras. Mas hoje, no contexto geral, e na verdade eu estava estudando, eu me programei tanto para dar início, start, né? Estou estudando muito o negócio de bancos de dados. E uma coisa que eu me surpreendi foi a questão de design de banco de dados, né? Eu estou trabalhando com isso, que vai ser também uma disciplina futura da faculdade, é banco de dados e mineração. Mas eu estou estudando isso já no bootcamp. Só para mostrar a vocês, na verdade, design de banco de dados. É esse mais ou menos isso daqui, ó. É mais ou menos isso daqui que eu vou fazer, que eu vou entregar. Desculpa aí um pouquinho, que eu tô segurando aqui com a minha mão, né? Entendeu? E vai ter essas conectividades aqui, que é tipo, vou ter algo que vai iniciar uma geração, pode ser um cliente e tal. Nisso daqui ele vai buscar entre todos esses atributos e serviços, entendeu? Que pode ter, né? Isso daqui eu ainda vou assistir, na verdade, né? Tô resolvendo algumas coisas que de algum problema aqui, em questão de salvar no meu próprio tablet. Eu baixei da própria MySQL, né? Assim, às vezes dá alguns erros quando você baixa isso, mas isso daqui eu vou resolver logo.
certo? E onde já era para eu ter feito um pequeno desafio, um pequeno projeto e ter já subido no GitHub e tal, para entregar e etc. Mas só que a gente pensa uma coisa, e quando a gente vai aprender sobre tudo é outra. Como eu falei, eu encontrei algumas pequenas, como se diz, não consegui tanto aprofundar, se entender tanto em relação de banco de dados. Repito de novo, por causa disso, estudarei até eu ter um conhecimento mais concreto. Mas o que isso eu posso trazer hoje para esse vídeo? Vamos lá. E é justamente que esse tipo de aprendizado se torna um diferencial, porque você vai saber estruturar, limpar, interpretar dados. Lembra que por causa que cientista de dados está ameaçado, porque tudo isso pode se tornar em uma só profissão. Entenda isso, que a base de analisar vai ser cada vez mais cobrado. Mas, como eu falo, tudo nessa vida ela pode mudar. Diziam muito sobre engenharia de prompt. Hoje a gente já tem um contexto journey. Enquanto muitos têm medo de perder suas funções, quem entende como analisar esses dados está um passo à frente. Para você entender mais, porque tanto eu falei sobre a questão, o valor de você analisar e se adaptar continuamente, é que é o seguinte, a IA precisa de dados confiáveis e bem estruturados para gerar valor. A ferramenta por si só não basta. É importante você saber validar, organizar e interpretar dados, né, antes de usar a IA. Lembra-se que eu falei e repito, é muito melhor você saber como ela funciona para que você não fique refém de nenhuma ferramenta do que simplesmente você estar naquela ferramenta, por um simples fator. Porque você, muitas das vezes, vai investir naquela ferramenta, aquela ferramenta vai ficar mais caro, vai parecer ultra barato. E nessa luta e guerra de inteligência artificial, você não pode ficar refém de um plano que você já pagou e não usar outro, que às vezes é um modelo muito melhor do que o que você tem, entendeu? Isso daí significa que você não vai ser uma pessoa que fica pulando de galho em galho. O futuro profissional de quem usa a IA como copilot, não temendo-a como substituta. Isso porque, pensa o seguinte, visão de trabalho e até visão de negócios, a gente vai ter que saber o seguinte, há uma revolução, essa se chama a quarta revolução. Não temos os parâmetros ainda de como vai ser realmente o trabalho por causa da IA, certo? Tem vários tipos de perigos, vários lados, várias partes boas e ruins sobre tudo isso, seja ameaçado ou não. Então é o seguinte, conforme o que tanto a Microsoft como esses outros canais que eu venho assistindo, etc. O mundo da programação realmente já mudou, na verdade. Não é que está mudando, ele já mudou os paradigmas. Quem ficar refém de dizer, mas eu não vou usar inteligência artificial, está perdendo. Né? Eu vejo tanto cientista de dados como os outros, sênios, estou falando de gente bem experiente que usa a inteligência artificial para fazer seus projetos que antes estavam estagnados porque não tinha tempo. E o que isso significa? É que o modelo de trabalho ele vai ser no estilo que a gente está acostumando mais com o PJ, certo? Vai ser como se fosse de empresa para empresa, ou seja, o cara está fazendo vários tipos de projetos quase ao mesmo tempo, com a progressão do IA. E isso claramente vai diminuir a necessidade de júniors e até mesmo de plenos. Só que os plenos ainda saem muito mais do que um júnior que está aprendendo, assim como eu. Então entenda que é uma carga muito pesada se você for estudar realmente nessa parte. Se você tem um conhecimento e você quer empreender, pode ser a questão mais chave do seu futuro. É saber que hoje profissões novas vão surgir usando a IA e você tem que estar de olho justamente aberto a ela. Saber se posicionar para que você tenha um leque, o que você está estudando seja um leque de oportunidade aqui. Se essa área que você começou ou está e fica ameaçada e a probabilidade de você se especializar não estiver tão
legal isso, você vai se especializando, encontrando empregos nessa área. Sempre um especialista, ele sempre tem um lugar, sempre o melhor, tanto em comunicar, em fazer. Então, essa parte da comunicação é que vem mais agradando todas as empresas. Uma coisa que antes não era muito necessária, mas era muito visada. Hoje, além de ser muito visada, ou seja, muito olhada, está sendo extremamente necessária. Entenda sobre isso. E conforme a Microsoft, o futuro será de pessoas gerindo agentes de IA, não sendo substituído por elas. 2024 e 2025, esse ano ainda, era para ser o ano das automações e o início dos agentes IA. Só que foi muito mais sobre agente de IA do que automações, certo? Imagino que você pode fazer automatizando tudo com agente de IA. Mas hoje em dia eu vejo que o âmbito técnico da programação está ganhando. Há um adentro, isso é uma informação que eu captei alguma coisa de ontem mesmo, onde as pessoas estão deixando de usar ferramentas para fazer a sua própria. Porque a democratização de você fazer a sua, estou falando de programadores ou iniciantes mesmo que já estão tendo essa visão. Quanto mais você estuda um pouco sobre o empreendedorismo, você vai ver ideias novas. Então, expanda o seu conhecimento, expanda o que você pode usar, o que você está aprendendo, qual o potencial daquilo, o que se adequa mais a você. Não sendo substituídas por eles, os próprios agentes. O WEF aponta que 41% das empresas planejam reduzir equipes até 2030, mas 77% também investem em requalificação. Muitas empresas estão investindo para que os seus empregados que já têm ali, eles se qualifiquem, eles se melhoram. Toda a empresa, ele quer que você sempre esteja em constante atualização, sabendo usar o que tem de mais valioso no mercado, para que não seja um custo que seja um custo não usado. Ninguém gosta de prejuízo, todo mundo gosta de lucro. Ou seja, se há um custo que vai retornar, que vai ter um retorno ou não, então você tem que saber sobre isso. Inteligência artificial não elimina o humano, ela muda quem adota habilidades práticas e estratégicas. Agora eu penso o seguinte, a gente tem que ver esse lado também do hardware e tal, e pensar em outras formas de como democratizar muito mais a internet hoje em dia, para que a gente não fique refém de coisas que vão acabar limitando o nosso uso e até a própria liberdade que a internet é. Não estou falando de libertinagem, mas liberdade de você se expressar, de fazer, de procurar soluções a qual ninguém meta a mão porque não gostou da tua opinião ou de nenhum assunto sobre isso, mesmo que você seja justo e verdadeiro e estiver falando conforme a realidade, cientificamente comprovado, ser humano tem dessas falhas. E é o seguinte, se você quer trabalhar, se você quer seu trabalho fique relevante lá na frente, pare de fugir da inteligência artificial, da IA. Comece a entender como usar os dados por trás delas. Deixe o seu comentário, né? Comente aqui qual habilidade você acha que a IA não vai substituir. E é claro, se inscreva neste canal no Medium. Aqui eu falo o que aprender, né? Aqui a gente aprende a usar tecnologia com propósito estratégico. Deixe o seu like. Por detrás disso tudo, ainda tem um universo chamado blockchain, entendeu? Que ainda não foi usado. Há muitas tecnologias que pode ser cada vez mais migrada, porque a tendência do mercado a fugir de coisas que pode ser controlado por pessoas ou empresas com vieses diferentes é o que vai traçar. Então,